Que agora, gente, a gente vai falar sobre o Junho Laranja, mês de alerta para a saúde do sangue, mês de alerta para a importância das transfusões, mês de alerta para a gente falar sobre leucemias e anemias. Converso sobre o assunto com o médico hematologista Fábio Benedetti. Doutor Fábio, muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado. Olá, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Doutor Fábio, a anemia por si só já é um sinal de alerta, né? Anemia quer dizer que no nosso organismo alguma coisa não está indo bem. Exatamente isso. Algumas pessoas confundem e acham que existe apenas um tipo de anemia. Na verdade, a anemia é muito mais um sintoma, um sinal de que alguma coisa não está indo bem no organismo, do que uma doença na maior parte das vezes. Porque existem muitos tipos de anemia. O que mais se ouve falar, o que mais se conhece, são as anemias por deficiência de ferro. Até porque elas realmente são as mais frequentes. Mas existem diversos outros tipos de anemia, não só por deficiência de outros nutrientes, como também anemias por destruição acelerada do glóbulo vermelho ou, eventualmente, até por doenças genéticas que podem gerar anemia. Quais são os principais sintomas? Quais são os sinais de alerta? Vamos falar exatamente para quem está em casa agora nos acompanhando. Que tipo de situação, que tipo de comportamento a pessoa pode estar tendo nesse momento que ela deve dizer assim, opa, vou lá fazer meu exame, vou verificar como é que está meu sangue, enfim, qual é o sinal de alerta para anemia? Isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente sabe que as anemias, quando elas são leves, quando elas estão no início, elas são assintomáticas, não existe sintoma. À medida que ela progride e se torna moderada a intensa, aí sim os sintomas vão surgir. E aí a gente vai estar falando de fraqueza, de cansaço, sonolência, eventualmente quando essa anemia se instala um pouco mais rápido, tontura quando se levanta, principalmente, pode acontecer desmaios, quedas ao solo, mas o importante é saber que, no início, a anemia pode não ter sintomas. Existe um fato também bastante interessante que acontece, sobretudo nas deficiências de ferro, mais frequente em crianças, mas eventualmente a gente vê em adultos também, que são a mudança de hábitos alimentares ou hábitos alimentares estranhos. É aquela famosa história da criança que come terra ou que come tijolo. Isso realmente acontece, isso é um sinal de deficiência de ferro. Em adultos, a gente vê isso mais como vontade de comer gelo ou comer macarrão cru ou comer arroz cru. Isso a gente acaba vendo eventualmente no consultório. Nossa, importantíssimo esse alerta. Como é que é? Criança comer terra, comer tijolo e adulto comer gelo e macarrão cru? Nunca tinha ouvido Até isso, porque gente. não é socialmente aceito que um adulto vai comer terra, vai comer Sim. parede. Então, na verdade, ele transporta isso para o hábito de comer alimentos crus, como, por exemplo, arroz cru e macarrão cru. Eventualmente, gelo também, comedores de gelo, pessoas que têm uma vontade incontrolável de comer gelo. Isso pode ser um sinal de deficiência de ferro. Claro que não quer dizer que todo mundo que tem deficiência de ferro sente isso, mas uma pessoa que sinta isso pode ser um sinal de uma deficiência de ferro e de uma anemia leve, que ainda não dá os outros sintomas de fraqueza, de cansaço e tudo mais. Feijão, beterraba, tudo isso que a gente escuta, espinafre, isso realmente ajuda a elevar o ferro? Sim, esses são alimentos que são ricos em ferro. Então, uma vez que a gente maximiza o ferro na alimentação, isso pode ajudar a evitar ter deficiência ou, eventualmente, melhorar uma deficiência já existente. Claro, a gente tem que ter a ressalva que quando a anemia já se instalou, quando é uma anemia moderada, essas medidas não são suficientes, né? A gente precisa de uma suplementação mais vigorosa, medicamentosa. Mas para deficiências de ferro leve ou, eventualmente, para evitar que ela se instale, isso funciona muito bem. Por outro lado, o que popularmente se fala da panela de ferro, de fazer chá de prego, essas coisas não funcionam, porque o ferro ali está em uma forma química diferente da absorvida pelo nosso organismo. Então, essa abordagem não funciona. Mas o aumento de alimentos ricos em ferro, sobretudo se a gente associar com vitamina C, como, por exemplo, suco de laranja, de limão, de acerola, ele potencializa a absorção do ferro. E isso é interessante. O senhor falou, então, que essa história da panela de ferro não funciona. Então, aquela história, bota a comida na panela de ferro, faz na panela de ferro que ajuda, é mito. Fake news. Olha, nossa, essa entrevista está me trazendo informações que eu confesso, nunca tinha ouvido falar de criança comer terra,
tijolo, adulto comer gelo, arroz cru. Fiquei impressionado com essa informação. E essa agora Acontece. da panela... Alguém vai mandar mensagem aí dizendo o que está acontecendo, pode ter Adorei, certeza. gente. Aliás, se quiserem mandar mensagem, podem mandar mensagem. É muito bacana esse assunto, importantíssimo esse alerta. Aliás, o mês de junho, laranja está aí para isso mesmo, para a gente falar sobre o assunto, para trazer o alerta sobre as doenças do sangue, sobre a importância do cuidado com o sangue. E o hemograma completo, a gente deve fazer de quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por ano, tá bom? Não existe uma regra específica para isso, né? Ele está incluído ele sempre é solicitado em geral nos check-ups e em quase todos os exames de sangue, quase sempre que se faz exame de sangue, ele é a maneira onde a gente vai detectar se existe anemia, né? Então, ele vai nos dizer se tem anemia, sim ou não, e vai nos dar pistas sobre qual é o tipo da anemia que está acontecendo. Agora, precisa de uma investigação um pouquinho mais aprofundada para a gente saber exatamente que tipo é esse, né? Mas a imensa maioria das anemias, principalmente em jovens, é por conta de deficiência de ferro. Tá, e aquela história de olhar o olho para ver se está muito branquinho, a pessoa que está abatida e dizer assim, você está tão abatido, será que você não está anêmico? E a história da palma da mão muito branca. Isso é fato ou é boato? É fake news ou é verdade? Mais ou menos. É verdade, sim, isso funciona, principalmente para quem é treinado, quem está acostumado a ver isso. Então, a gente é capaz de detectar níveis de anemia. Agora, uma ressalva é importante, que no exame físico, a gente só é capaz de detectar anemias de nível moderado a severo. Portanto, uma anemia leve não é perceptível. Ou seja, se eu olhar uma pessoa e não achar que ela está pálida, isso não significa que ela não tem anemia. Agora, se eu entender que ela está pálida, provavelmente sim ela tem anemia e já é uma anemia moderada, pelo menos. Muito bom. Já que a gente está falando de fato e de boato, a anemia nunca vira leucemia, né? Tem muita gente que confunde isso. Então, isso é boato? Sim, isso é mito. Isso é uma questão bastante frequente, uma dúvida muito frequente, essa questão de se eu não tratar a anemia, ela vai virar leucemia, ou eu tenho uma anemia há muito tempo, pode ser que ela se transforme em leucemia. Isso não é verdade, tá? Uma anemia é sempre uma anemia, uma leucemia é sempre uma leucemia. Por que acontece essa dúvida, essa confusão? Isso acontece porque um dos primeiros sintomas da leucemia pode ser uma anemia, assim como pode ser alteração de glóbulos brancos, alterações de plaquetas, infecções de repetição, sangramentos, mas uma leucemia é sempre uma leucemia, desde o início. Ela não vem de uma anemia, isso com certeza. Doutor Fábio, para a gente fechar esse bate-papo, vamos falar da importância da doação de sangue? Com certeza. Muitas vezes, anemias intensas necessitam de uma resposta, um tratamento rápido, e aí essa resposta, essa melhora do organismo de maneira mais rápida, a gente só consegue com transfusões de sangue, assim como nas leucemias, elas são extremamente importantes. Então, os bancos de sangue, o HEMOSC, precisa estar sempre bem abastecido com esse sangue para que a gente possa tratar os pacientes mais graves. E a gente sabe que, por conta da pandemia, houve uma redução bastante importante nas doações de sangue, sem que houvesse uma redução no consumo, eventualmente até houve um aumento no consumo. Então, é muito importante que todo mundo que esteja apto se dirija aos bancos de sangue, ao HEMOSC, para fazer doação. Isso é muito importante, mantermos um bom estoque de sangue em toda a hemorrede. Lembrando que precisa estar saudável para fazer doação de sangue, precisa ter mais do que 50 quilos e ter entre 18 e 60 anos. Doutor Fábio, enquanto o senhor falava, a gente colocou imagens aí de doação de sangue, a gente colocou alguns serviços, importantíssimo esse alerta, se você puder doar, doe. Entre no site do HEMOSC, os atendimentos estão sendo feitos por agendamento em função da pandemia, está aí, ó, a tela cheia agora com informações sobre doação de sangue, sempre tão importante. Doação de sangue é um ato de cidadania, é um ato de amor, é um ato de vida, gente. E depende, claro, cada HEMOSC da sua região tem um esquema diferente, tem um horário diferente, mas fica aí o nosso convite para que você entre no site do HEMOSC. Se você puder doar, faça a sua doação de sangue. Doutor Fábio Benetti, médico hematologista, muito obrigada por estar com a gente nesse dia, nesse mês de junho laranja, de alerta sobre a saúde do sangue, para trazer essas informações tão importantes para quem nos acompanha. Ótimo dia, ótimo final de semana, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.